Nós celebramos hoje então a festa da exaltação da Santa Cruz. Essa festa ela remete ao Império Romano, lá no século IV até o ano 313. A igreja era perseguida pelo Império Romano, era inimiga do Império Romano, e aí tem toda aquela multidão de mártires que a gente conhece. Nessa época, houve uma divisão entre o império e houve uma briga entre os irmãos para ver quem que ia ser o próximo imperador. Constantino, que não era cristão, mas a sua mãe Santa Helena era, antes da batalha com os outros irmãos, teve um sonho. E nesse sonho apareceu São Miguel no céu, trazendo o estandarte da cruz. E ele dizia para Constantino: com esse sinal vencerás. Então, quando ele acordou, ele mandou pintar o sinal da cruz no escudo dos seus soldados. E mesmo tendo um exército menor que dos seus irmãos, ele ganhou a batalha e se tornou imperador do Império Romano. E aí ele fez um documento que chama Edito de Milão. Ele liberou para que o cristianismo não fosse mais perseguido. Depois, 70 anos depois, vai vir um outro imperador e vai tornar o cristianismo, a Igreja Católica, como religião oficial. Então o que Constantino fez? Ele deu liberdade de culto. Por aí tem um monte de protex falando bobeira histórica, dizendo que foi Constantino que inventou a Igreja Católica. Não, ele deu liberdade. Até o ano 313 os cristãos eram perseguidos e jogados, como você sabe, lá com os gladiadores, enfim. Nero, por exemplo, ele matava os cristãos e pendurava eles nos postes, jogava betume e iluminava a cidade com os cristãos. Os cristãos serviam de poste. Enfim, Santa Helena, que era a mãe de Constantino, então, ela que já era católica, mas era escondida, já era convertida, era escondida, nem seu filho sabia. Ela rezou muito pela conversão, né, do seu filho. Ela, recebendo essa graça, percebendo que o seu filho então tinha tido esse sonho, tinha vencido a batalha e tinha libertado o cristianismo, dado liberdade de culto ao cristianismo, ela faz uma peregrinação até a Terra Santa. Lá na Terra Santa, ela fica sabendo mais ou menos o lugar da crucificação. E em agradecimento, ela quer fazer uma igreja dedicada a Santa Cruz. Quando vão cavar o local para fazer a igreja, encontram-se 3 cruzes. E aí eles já ficam com uma indicação de que uma delas era a cruz de Nosso Senhor. Mas como saber qual que era a cruz? Os doentes iam e tocavam nas 3, e havia sempre uma que curava as pessoas. Então, essa é a cruz de Nosso Senhor, que hoje a gente tem a graça de ter aqui um pedacinho dela, uma lasca, uma relíquia, que é assinado pelo Papa Pio XII, comprovando a sua autenticidade. Mais importante do que isso é entender o porquê a cruz é o centro da nossa fé. Por que a cruz é a sabedoria, a nossa sabedoria? Por que a cruz está em tudo na igreja? Procissão de entrada, no altar, no presbitério, no ambão, na roupa do padre, o sinal da cruz que a gente faz, em tudo, o crucifixo que você carrega, em tudo está a cruz. Não era para ser a ressurreição? Na ressurreição, Jesus mostra o seu amor, mas acima de tudo o seu poder. Agora na cruz, a Trindade vai revelar o amor que Ele tem por nós. Então, tudo na nossa fé está relacionado ao mistério da cruz. A cruz de Cristo e a nossa cruz cotidiana.
De forma que sempre existiu inimigos da cruz. Os inimigos da cruz são aqueles que não aceitam a cruz de Cristo, se revoltam contra a cruz de Cristo, querem esconder a cruz de Cristo e, na vida pessoal, não assumem a própria cruz. Tem um livro do São Luís Guinon de Montfort, que é aquele santo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, que o pessoal conhece mais esse livro, mas tem um outro que é Amigos da Cruz. Ele vai falar do quanto que é importante a gente, de fato, se debruçar sobre o mistério da cruz. Por muitas vezes, muitas pessoas tratam a cruz como um sinal de superstição apenas. Você vai assistir um filme de exorcismo, aquilo é tratado como se fosse algo supersticioso. O jogador de futebol, ele vai entrar no campo, ele faz um monte de sinal da cruz, tudo torto, tudo zoado, mas de uma forma supersticiosa. Por outro lado, há pessoas, por exemplo, que não aceitam a cruz. Em outras igrejas, por que a igreja fica com Jesus pregado na cruz? Será que eles não sabem que Jesus ressuscitou? Fica cultuando imagem. Aqui um parêntese, né? Se Jesus, ele implicasse com imagem, ele não ia usar o texto de Moisés hoje para fazer o paralelo com a cruz dele. Se Moisés tivesse feito idolatria, a hora que fez a serpente no deserto, Jesus teria corrigido aqui. O que Jesus fala é assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado também. Se fosse a idolatria de Moisés ter feito imagem, Jesus teria corrigido. Mas tem muita gente que fica aí falando, por que a cruz? Por que ter cruz? Porque Jesus está vivo e tal coisa. E isso, infelizmente, entrou dentro da igreja. E tem muita gente escondendo a cruz de Nosso Senhor. A norma do espaço litúrgico, ele tem como norma que no presbitério, de frente para o povo, esteja sempre a cruz de Cristo. Quando não tem, que a cruz da processional, a cruz da procissão de entrada, ela esteja aqui, do lado do altar. Mas é de praxe que a cruz esteja aqui. Por muito tempo, né? Por exemplo, na Idade Média, se colocava o santo no centro. Aos poucos foi se percebendo que não está certo, que é a cruz que deve estar no centro e o santo do seu lado. Mas hoje em dia as pessoas não entendem o sacrifício de Cristo e esconderam até a cruz. Então a gente vê um monte de igreja que não tem cruz, ou que tem cruz sem Cristo. Na norma litúrgica é dito, na procissão de entrada, no altar, no presbitério, haja-se uma cruz com o crucificado. Por outro lado, muitas pessoas acham que a cruz, e por conta disso também elas querem esconder a cruz como um sinal de sadismo. É para a gente olhar e ver as feridas de Jesus. Sim, mas há um sentido disso, muito mais profundo. Se uma pessoa, por exemplo, ela entra na igreja, ela nunca entrou na igreja, nunca viu falar de Jesus, ela entrar, ela vê um homem pregado aqui na cruz, ela não vai entender. Ela vai ver simplesmente um homem pregado. O que é esse homem pregado na cruz? Muita gente está, mesmo dentro da igreja, lendo a cruz de Cristo assim, simplesmente como um sofrimento. Aí muita gente vai, que dó de Jesus, fica lá colocando Jesus crucificado, que dózinho de Jesus, eu olho, eu fico com pena de Jesus. Você está com pena de Jesus, você para de pecar, porque ele está justamente crucificado por causa do meu e do seu pecado. Se você tem tanta dó de Jesus, pena de Jesus, é parar de pecar, porque os nossos pecados, eles têm influência direta na crucificação de Jesus lá atrás, hoje. De forma que aí vem o mundo pagão, que escandaliza com a cruz. Existe uma guerra contra a cruz. Você vê, por exemplo, o respeito humano, querer esconder a cruz, esconder de órgão público, esconder das casas, esconder a cruz de símbolos.
Tem times na Espanha, por exemplo, que foram formados a partir de sociedades católicas. Real Madrid, Barcelona. Eles, para vender camisa no mundo árabe, muitos desses times tiraram a cruz. No escudo do Real Madrid, no escudo do Barcelona. É um modo de esconder a cruz, porque é escândalo. A cruz numa faculdade hoje é escândalo. É motivo de ser intolerante. Você é intolerante porque você apresenta uma cruz. Então, existe sim já uma guerra à Santa Cruz. Mas você precisa entender a importância dela e o porquê que o demônio fica tão incomodado com a cruz. São 3 coisas. Primeiro, porque a cruz, ela é apocalipse. A palavra apocalipse significa revelação. A cruz revela o amor de Deus por nós. A cruz revela o amor que Deus tem por nós. Veja, você pode sim saber ou entender que Deus me ama. Deus deu a vida, Deus criou o mundo, Deus é bom, Deus não sei o quê, mas existe um lugar em que Ele provou que Ele te ama. Existe um lugar sagrado que o Pai te amou tanto que enviou seu Filho para morrer na cruz. No Evangelho de hoje, Jesus diz assim: Deus amou tanto o mundo, tira a palavra mundo e coloca o seu nome. Deus amou tanto que deu o seu Filho, para que não morra todo aquele que nele crer. Santo Agostinho, ele fala assim, que se perdesse a Bíblia toda e sobrasse só esse versículo, o Apocalipse, a revelação de Deus estava salva. O que São João está falando aqui? Que Deus me amou de tal forma que deu uma prova. Essa prova não é simplesmente Jesus vir fazer coisa boa, é Jesus vir morrer como um ladrão. Segundo a leitura de hoje, ele se esvaziou feito um escravo que morreu na cruz, ou seja, que morreu feito um bandido. É tipo assim, olha aqui quanto que eu te amo, olha o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz de me rebaixar para mostrar o quanto que eu te amo. Veja só, daqui a pouco pode entrar no segundo ponto, mas uma gotinha de sangue de Jesus já bastava para salvar todo mundo. Mas ele não quer simplesmente pagar a dívida, ele quer mostrar o amor que Deus tem por nós. E esse amor é tamanho que ele vai até a última gota de sangue, até a hora que rasga o peito e sai sangue e água. Quando de fato você fica se perguntando, será que Deus me ama? Gente, olha para a cruz. Ela é a prova que Ele te ama. No individual, não é no geral. O texto fala assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que não morra o que nele crê, mas tenha vida eterna. Presta atenção, mas crer no quê? No que a gente tem que crer? Tem que crer na Bíblia? Sim. Tem que crer na liturgia, na missa? Sim. Tem que crer nas obras de caridade, nas coisas boas? Sim. Mas tudo isso é consequência de algo que você tem que acreditar, que é o que vai te salvar, que Deus te ama. É acreditar no amor dele por você. Essa é a fé. Mesmo na provação, mesmo no luto, mesmo na dor, é saber que ele me ama. Ah, Padre, eu não sei, dá tudo errado na minha vida, eu sofro, será que Deus esqueceu de mim? Como que Ele esqueceu de você se Ele morreu na cruz? No dia do nosso juízo, quando a gente passar pelo juízo particular, que é cada um e Deus, esse juízo particular vai ser
logo que você morre, na onde você morre. Você vai ver toda a sua vida num relâmpago assim. E vai ver tudo aquilo que Deus te enviou de graça, e você pegou ou não. Você vai ver as consequências de cada ato seu, bons e ruins. A partir disso, você vai emitir um juízo. Vai pesar na balança, de um lado. Aí vai vir a segunda parte. Nesse momento, no juízo particular, você não vê a glória de Deus ainda, mas você vai ver o Cristo crucificado. Você vai ver como foi e o que ele estava sentindo no alto da cruz por você. Quando teve o filme do Mel Gibson aí, da Paixão, lembra? Agora vai ter o da Ressurreição. Se ia no cinema, a turma se acabava, né? Sai todo mundo chorando, aquela coisa toda, emocionada pelo sofrimento de que, mas aquilo de lá, minha gente, ainda é um filme, é um ator, é uma representação. No dia do seu juízo, você vai ver como foi, você vai ver qual é o sentimento que Jesus estava tendo do alto da cruz, pensando nas vezes que você caiu, que você murmurou, que você foi embora, que você voltou, que você acolheu, que você foi fiel. E aí, a partir disso, você vai emitir um juízo sobre você. Você vai ver se você amou o amor que ele teve por você ou não. Nesse dia você pode ver uma profunda ingratidão. Eu sempre conto essa história para você entender. Eu não era padre ainda, mas estava com o trabalho aí do sopão. Uma vez estava ali na Candelária, a hora que eu fui sair com a Kombi, uma mulher veio e bateu na Kombi, sabe? E aí ela saiu assim meio desesperada, meio assim, e falou: irmão, só me desculpe, porque eu estou meio passada, porque o meu pai acabou de morrer. Quando acontece um negócio, você sabe, mas você fica, né? Você não sabe onde você está. Aí eu falei: não, vai em paz. Mas você já pensou se eu chego e começo a xingar a mulher? Aí no dia do meu juízo, eu não sei que o pai dela morreu. No dia do meu juízo, eu fico sabendo que o pai dela tinha morrido, e por isso que ela bateu. E eu saí da Kombi, xinguei, esbravejei. Imagina a cara que eu vou ficar. Imagina a cara que a gente vai ficar na hora que a gente murmurou, que a gente reclamou, que a gente pecou, vendo que Jesus na cruz estava pensando em mim, vendo os sentimentos de amor que ele estava tendo e os sofrimentos que ele estava tendo ali na cruz por mim. De forma que, de novo, quem vai, no fundo, nos julgar, vai ser a gente mesmo. Santa Teresa fala que uma alma que ela perceber que ela não correspondeu a esse amor de Cristo, ela vai se apinchar no inferno de vergonha. De forma que, repara, é ali na cruz que o amor de Deus por nós é revelado. Quem é que vai ser santo? Quem é que entender o quanto que Deus te ama? A gente acha que ser santo é assim, você vai fazendo coisa boa, vai fazer coisa boa, pronto, virou santo. Não, não é assim, não é. É você entender que você pode ficar a vida inteira sem pecar. Você pode ficar rezando 24 horas, ajudando as pessoas 24 horas. Você pode ter o coração doendo de amor por Deus. Não vai ser nada perto do que Ele te ama. É isso que você tem que acreditar. Quem acreditar nisso é que vai ser salvo. Veja, qual é a diferença sua e de quem, sei lá, está no pecado agora, está na biqueira, está na prostituição agora, em relação a Deus, do olhar de Deus nenhum. Deus ama você e ama o outro. Deus morreu para aquela turma lá também.
Qual que é a diferença? A diferença é que você está aqui, então significa que você começa a entender que Ele te ama. Quando aquele de lá entender que Deus o ama, ele volta. O demônio, ele coloca um monte de coisa para a gente duvidar do amor dele. Se Deus te ama, por que você está passando por isso? Porque aqueles que ele o ama são contemplados a viver junto dele. E aonde que ele está? Ele está ressuscitado, mas também está na cruz. Então ele chama também para você a participar da cruz dele. São Paulo, cumpro na minha carne aquilo que falta à paixão de Cristo, ou seja, ele me chama a cumprir uma parte que é minha. Primeira coisa então, do amar a cruz, ela é Apocalipse, ela revela o amor de Deus por nós. Você precisa meditar todo instante isso. Segunda coisa, a cruz ela é, em grego, fármacos. Fármacos, lembra farmácia, não é? Farmácia. A cruz ela é remédio. Mas presta atenção, que ao mesmo tempo que ela é remédio, ela é veneno. Você sabe que a diferença de remédio e veneno é a dosagem. A mesma cruz que é capaz de nos salvar, também é capaz de nos condenar. Qual é a pessoa que vai se salvar? Aquele que acolheu esse amor. Qual é a pessoa que vai se perder? É justamente quem não acolheu esse amor. A cruz está ali. Ela é remédio ou é veneno. Vai depender de o que eu vou fazer disso na minha vida. Olha o texto. Deus, Ele não enviou o seu Filho para o mundo para condenar o mundo. Ele não enviou para isso. Ele enviou para salvar o mundo. O texto hoje acaba aqui. Mas se você for na sequência, ele fala assim: mas quem não aceita já está condenado. De novo, Ele não veio para pôr o dedo na nossa cara. Ele veio para nos salvar, para ser remédio. Mas se eu não quero remédio, eu morro na minha doença. Aquilo que era para vir como remédio, se eu não acolho, se torna um veneno. De forma que ele veio no texto bíblico como o remédio, como um bode expiatório. Existe um filósofo chamado René Girard. Ele vai falar que todas as sociedades tiveram isso como uma semente de Jesus, uma semente do verbo. Que é assim, uma sociedade, ela está em guerra com outra, e aí para ter paz, de repente ela oferece alguém em sacrifício. E tu está em guerra com salto, e tu está perdendo, vai ver que vai perder. Vamos mandar o filho do rei de tu para ser sacrificado lá, para apaziguar, como um acordo de paz. O filho do rei não tem nada a ver com a treta, mas é ele que paga. Em toda a sociedade tem isso, em todas, inclusive nos índios aqui do Brasil. Tem sempre alguém que vai apaziguar a seca, apaziguar o dilúvio, apaziguar uma guerra. É alguém que é escolhido, e de modo especial, por muitas vezes, alguém que é inocente, um jovem, uma criança, uma virgem, para ser sacrificado em lugar. Na Bíblia, essa figura é de um bode. Havia um determinado dia, que era chamado o dia da expiação, em que o sacerdote convocava todo o povo, pegava-se um bode ou um cordeiro. Se fosse o cordeiro, o sacerdote rezava assim: Senhor, nós pedimos que o pecado de todo esse povo aqui caia sobre esse cordeiro. Aí o sacerdote pegava o cordeiro e matava em cima do altar. Recolhia o sangue e aspergia o sangue no povo.
O animal cordeiro apaga o pecado? Não, ele não tem força para apagar o pecado. Mas Deus, como estava no Antigo Testamento, aceitava aquilo de lambuja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo agora por que João aponta para Jesus e fala isso? Você está entendendo por que o padre pega Jesus eucarístico com o sangue, levanta e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sangue de Cristo, o corpo de Cristo, vai ser espirrado em vocês na hora que você comunga. Mas existia outro rito que era com o bode. Senhor, pedimos para que os pecados de todas as pessoas caiam sobre esse bode. Só que o bode não matava. Sorteava-se alguém que tinha que pegar o bode, levava lá no deserto e largava o bode para morrer à míngua. Sem comida, sem água, largava lá, para morrer com o pecado do povo. Quando que fazia isso? No dia da expiação. Qual o nome desse bode? Bode expiatório. O que é quando a gente fala: esse cara foi um bode expiatório? É o cara que não tem nada a ver e foi sacrificado e tomou. Jesus é o cordeiro e é o bode. Cai sobre ele as nossas enfermidades. Lembra de Isaías? Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Mas ele é inocente. No Horto das Oliveiras, Jesus, qual é o grande sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras? Tem 3 tipos de sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras. Outro dia o padre explica, senão vai ficar muito longo. Mas o maior sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras é que ele viu os nossos pecados. Ele viu você lá. Ele viu as vezes que você caiu, que você não veio na missa, que você adulterou, que você bebeu. Ele viu. E ele falou para o Pai: pode colocar no meu ombro. Caiu sobre ele. Você lembra da pecadora? A pecadora tinha que morrer. Jesus não podia anular a lei. A lei falava: adultério é pecado, com pena de morte. Por que a pecadora não morre? Por que ele pode falar assim: pode ir em paz? Não é simplesmente pegar a conta e rasgar, porque ele não pode anular algo do Pai. O que ele fala é o seguinte: pode ir em paz, porque quem vai morrer no seu lugar sou eu. Se a lei do Antigo Testamento valesse, gente, você ia vir confessar aqui e ia falar: padre, eu faltei da missa domingo, eu caí na pornografia, eu bebi, eu falei mal dos outros, eu não sei o quê, está arrependido? Estou arrependido. Tá bom, então você vai lá no fundo da igreja, que a pastoral do apedrejamento já vai vir. Cada confissão sua, você era para ser apedrejado. Por que você não é? Porque alguém morreu no seu lugar. Se você não entender o tamanho do pecado, você não vai entender o quanto custou. Nenhum ser humano conseguia pagar a ofensa feita a Deus que fosse de uma mentira. Agora imagine, de todas as pessoas de todos os tempos, cai sobre ele e ele fala: põe na minha costa. E qual é o momento que ele carrega e crucifica todos esses pecados? É na cruz. Ele leva com ele todo o nosso pecado, de forma que ali é também fármaco, é remédio, para que quando a gente se veja orgulhoso, se vê com luxúria, se vê com gula, com preguiça, a gente olhe para ele e lembre: é ele o meu remédio, é esse o meu remédio. O meu remédio não é técnica de coach, de influencer. Meu remédio para sair disso é ele. Quanta gente que vem assim: padre, eu não consigo me livrar desse pecado. Não consegue mesmo, se você não deixar que o remédio te cure. Jesus crucificado, é ele que vai te curar. Ele é o remédio de todas as nossas enfermidades. É nele, é na cruz. O dia da ressurreição é o dia da glória. E aí Deus vai curar tudo de fato.
Mas essa luta diária nossa é olhando para Ele. Não é à toa que Jesus deu para a igreja nasce na cruz, os sacramentos nascem da cruz, os pecados capitais a gente vence da cruz. É remédio ou veneno. Se eu não me importo, se eu não ligo, se eu não penso no amor de Jesus por mim na cruz, ele vai ser veneno. Apocalipse, fármaco, e a terceira coisa é triunfo. A cruz é vitória. A cruz não é lugar de derrota. Por que tem a cruz na igreja? Vocês não sabem que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele venceu a morte. Quem fala isso não entendeu nada. A cruz é lugar de vitória. São Paulo vai falar isso. No prefácio dos doutores da igreja, da missa, é dito assim: a cruz do seu filho, e só ela, é a nossa sabedoria. É o escândalo para o mundo. Por que é escândalo para o mundo? Porque é o lugar do triunfo de Cristo. O trono do Cristo Rei é a sua cruz. Presta atenção. Na cruz, Jesus vence os seus inimigos: o pecado, o demônio, a morte. Quando o Império Romano, por exemplo, dominava um país ou uma cidade, depois que terminava a guerra e o Império ganhava, havia um dia chamado Dia do Triunfo. Antes era assim, antes o rei ganhou a guerra, então essa cidade precisa saber quem que manda agora nessa cidade. Então ele mandava um homem que era enviado para essa cidade para ler uma carta. Ele ia na praça pública, esse homem abria a carta e lia assim: povo de Tu, vocês foram vencidos por César não sei quem, agora vocês fazem parte do Império Romano. No dia, 1º de outubro, ele vai fazer o seu triunfo sobre vocês. A pessoa que lia essa carta era chamado de precursor, o que vem antes e fala que o imperador vai vir. Porque João Batista é o precursor, ele fala que ele está chegando. O período da carta até o dia do triunfo, esse período aqui era um período que a cidade tem que se preparar. Começava a limpeza da cidade, começava a caiar tudo quanto é lugar, arrumar poste, arrumar não sei o quê, Esse período de arrumação da cidade se chamava Advento. Está esperando o imperador. No dia marcado, o imperador fazia como se fosse um desfile de 7 de setembro. Ia todo mundo na praça principal, e quem não fosse morria, que era um ato de desobediência. Ia todo mundo na praça, e aí desfilava todo o exército do imperador. E aí aquela cidade, vendo todo aquele armamento, todo aquele exército, ficava com medo. E aí aquele exército gritava: Kyrie eleison. Kyrie significa Senhor do Universo. No contexto do Império Romano, o Senhor do Universo era o imperador. Senhor do Universo, tende piedade de nós, porque se você jogar todo esse poder que a gente viu acabar de passar aqui sobre a gente vai virar pó. Então eles gritavam: Kyrie eleison, Kyrie eleison. Quando São Paulo escreveu essa segunda carta, ele sabia disso. Mas ele sabia também que o Kyrie, o Senhor do Universo, não é o imperador, é Jesus. Porque ele venceu a batalha. Olha só o que fala: encontrando-se com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou acima de todo nome
Assim, ao nome de Jesus, olha a vitória dele, se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é o Kyrie, no original, foi traduzido por o Senhor. São Paulo está falando, Ele é o Senhor de tudo, céu, terra e inferno se dobram sobre Ele, sobre o nome dEle. Então vejam, a cruz, ela desfila no mundo, desfila na história, e desfila além da história, no purgatório, no céu, no inferno, todo mundo se ajoelha. O diabo na marra, nós por amor, mas todo mundo se ajoelha diante da cruz de nosso Senhor, porque Ele é o Kyrie. Então pensa assim, há uma procissão enorme, em que vai todo o exército de Jesus, os anjos, os santos, a Virgem Maria, São José, e por último vai o estandarte da cruz, o Cristo crucificado, porque foi ali que Ele conquistou a vitória sobre tudo. Então a cruz para nós é um sinal de vitória, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o demônio, a vitória sobre o pecado, e a prova que Deus nos ama. Então veja só, quando tem a procissão de entrada, vem o crucifixo. O que o crucifixo está falando ali? Fique de pé para receber o sinal do amor de Deus por nós. Não é um amuleto. Gente, olha só. Sabendo que é um sinal de vitória e é um sinal do amor de Deus, você pode usar escapulário, você pode usar medalhinha de Nossa Senhora das Graças, você pode usar medalhinha de São Bento, tudo isso é bom, mas nada se compara ao crucifixo, que de novo, foi entrando tanta coisa na nossa cabeça, que está até escondido no nosso pescoço. Olha, padre, é bom usar medalhinha São Bento, é bom usar escapulário, é bom usar, é bom, mas só que assim, nada se compara ao crucifixo. Quando você carrega o crucifixo, você está falando para o mundo, esse é o sinal da minha vitória, esse é o sinal do quanto Deus me amou. Não é um amuleto supersticioso, vou ter a cruz, para quê, não sei o que, e tal, isso é coisa de filme de exorcista, daqui a pouco você vai entender o porquê que usa a cruz no exorcismo. Mas veja, é um sinal, quando se carrega aquilo, você tem que carregar com um respeito, porque você está falando para o mundo, olha o quanto que Deus me amou, e aí eu estou fazendo coisa errada, o cara vai falar assim, viu, mas desse jeito? É um estandarte de vitória, quando aparece aqui, você olha para a cruz e fala, olha o quanto que Deus me amou. Quando você vê aqui, quando você vê no altar, por que crucifixo voltado para o padre não esquecer o que ele está celebrando, quem que é o centro da missa, por que ele está de frente para você não esquecer do amor que ele tem por você, para não esquecer do centro da missa. De novo, gente, há uma luta contra a cruz nos dias de hoje. Quando tem exorcismo, o ritual fala que o padre deve estar confessado, feito jejum, tal e coisa. Pede que o padre esteja de estola roxa, que é a estola penitencial, água benta, uma relíquia de um santo. Mas o texto fala assim, acima de tudo, o padre esteja o crucifixo com o crucificado. Por quê? Você vai assistir filme, você vai achar que é amuleto. Não é? Mostra a cruz assim, amuleto. Quanta gente que trata a cruz como amuleto. Um exorcismo, no fundo, é uma guerra de ideias. O demônio, ele é um ser espiritual, o padre vai falar disso no curso. É um ser espiritual. Quando no Apocalipse se fala que Miguel e seus anjos lutaram contra o demônio, não é luta de MMA, de soco, é de ideias. A ideia é a encarnação, é Jesus se fazer homem.
Essa ideia escandalizou o diabo. Lúcifer, o maior dos anjos. Deus fala que vai se unir com o ser humano, que está muito abaixo dele. Mas só que se Deus vai se unir com o ser humano, na ordem da graça, o ser humano vai pular todo mundo. E Lúcifer fala, não, assim não serve não. Está lá no livro de Ezequiel, não servirei. E você vai ver o que eu vou fazer com os seus queridinhos. Ele declara guerra para nós. Mas veja, é a ideia. O que ele faz daí? Ele começa a soprar no ouvido dos outros anjos. Você vai aceitar isso? Deus está sendo errado. Começa a chavecar. 1/3 dos anjos cai na conversa dele. Está lá no Apocalipse. O dragão varreu 1/3 das estrelas. Aí tem um grito no céu. Quem é como Deus? Que é como se fosse assim, cala sua boca. Quem é você para questionar a Deus? Que é São Miguel. Veja que no fundo é uma briga de ideias. O que é a sua tentação? Briga de ideias. O demônio não põe a pinga na sua boca. O demônio não leva você para um motel. Mas vai estar aqui. É aqui que é a guerra. É aqui na cabeça que é a sedução, é no coração que é a sedução. Então vem ideias que às vezes imitam a sua própria voz interior, que imita o próprio Deus, e tem coisa que é escrachado ele mesmo. Quando você corta o pensamento, você está nessa guerra. Quando você fala não a uma tentação, é essa guerra que você está. No exorcismo é a mesma coisa que acontece. O padre, ele apresenta o crucifixo para o possesso, por quê? Porque é uma ideia que ele não suporta. Existem ideias que deixam o demônio doido de raiva. A Virgem Maria, alguns santos que lutaram contra ele e que venceram, um Santo Antão, um São Bento, um São Miguel, o Padre Pio, Dom Bosco, a Virgem Maria, São José. Na ladainha de São José, terror dos demônios. Só de falar o nome de São José, ele já treme ali. Porque quando se fala São José, ele sabe o que São José fez. Quando se fala Virgem Maria, ele sabe o que Maria fez. E aquilo dá medo nele, dá terror nele, dá raiva nele. O sangue de Cristo, a Eucaristia, mas acima de tudo, a cruz de Cristo. Quando o padre está apresentando o crucificado para o endemoniado, o padre está meio que falando assim, olha aqui o quanto que Jesus ama esse homem que você está possuindo. Esse lugar não é seu, é dele. E aí o demônio não aguenta e sai. Não é amuleto. É mostrar, é fazer, jogar na cara do diabo o amor que ele tem por aquela pessoa. Quando você está sendo tentado e faz o sinal da cruz, não é superstição, não é amuleto, é você falando assim, diabo, olha aqui o que Jesus me ama. Olha aqui o tanto que Jesus me ama. A cruz é o centro da nossa vida. Apocalipse revela fármaco, remédio e triunfo. Sabe onde tem tudo isso? Na missa. A missa é isso, gente. Na missa vocês têm tudo isso. Depois em casa, fica pensando nos momentos da missa que vai aparecer essas 3 coisas que o padre vai falando, que o padre falou. Mas em modo especial, no momento da consagração. Próxima missa que você vir, desde o começo, começa a contar assim, quantas vezes fala a palavra sacrifício, cruz. Olha o que estão fazendo com a missa, estão transformando a missa numa festa, no encontro dos amigos. A missa é o sacrifício de nosso Senhor. Você vem aqui para se encontrar com a cruz. Aquilo que o padre falou semana passada. Eu vou na igreja lá, ninguém me acolhe, ninguém olha na minha cara. Meu irmão,
é um erro nosso, mas só que assim, você não está aqui para ser acolhido. Você quer ser acolhido, você contrata um buffet, sabe? Vai ter coca, vai ter bolinho de queijo, vai tratar você bem, vai... Você está aqui para participar da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Você está aqui para participar da cruz de Cristo. E isso deve bastar no seu coração, porque é a prova do seu amor hoje, do amor de Deus hoje. Quando o padre levantar essa hóstia, levantar o cálice, você vai estar na sexta-feira santa. Se você pudesse ver, de fato, você ia ver que Jesus está crucificado aqui. E que essa cruz, ela rompe o tempo, passado, presente e futuro, e rompe o espaço, inferno, purgatório, terra, céu, rompe tudo. É por isso que não se compara. Eu não vou na missa, eu rezo em casa. Meu irmão, por melhor que seja a sua oração em casa, não se compara com o sacrifício dele. Quando você vem para a missa, você traz aquilo que você sacrificou durante a semana, e aí tem valor nele, ele que se oferece. Você responde isso toda a missa. Pode falar, eis o mistério da fé, e aí responde que nem papagaio. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamando a vossa ressurreição. O que você está falando? Você está falando que eu estou vendo pelos olhos da fé, que Ele está crucificado e ressuscitado nesse altar. O padre vai falar de novo depois. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa hora, tudo é atraído a Ele. Você vai ver que o padre na antífona vai falar essa frase. Todas as coisas, boas e ruins, são atraídas a Ele nessa hora, para ser separado. O que de fato é remédio, o que de fato vai ser veneno. É a missa que é o lugar da manifestação da glória de Cristo na sua cruz. Em nada se compara. Aí, na missa, o que a gente vê? É um que está conversando, é celular, vende qualquer roupa, se mostrando, ou porque está calor, vem com bermuda, vem com isso, vem aquilo outro. Jesus crucificado e eu lá. Muita gente achando que está fazendo favor divino na missa. Eu sou uma pessoa boa, eu até vou na missa. Você está aqui para participar do mistério dele, mistério de cura, de salvação e de vitória na sua vida. Aí vem outro e fala assim, padre, acho que fizeram um trabalho para mim, fizeram alguma coisa para mim, porque, não sei, minha vida está empacada, não sei o que, papapá. Meu irmão, você está vindo na missa? Estou vindo. Está comungando? Estou comungando. Meu, você está com medo do quê? É Ele te chamando para a cruz junto dele, é só isso. Não é que fizeram nada, e se fizeram, se você está com Ele, tem medo do quê? Do que você está com medo? Se você comunga, tem algo maior do que a comunhão lá fora? Pode fazer o que quiser para você. Agora você tem que viver de fato o mistério. A missa é tudo na nossa vida, porque a missa é o sacrifício de nosso Senhor hoje. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.